Pegue sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versos 30 ao 44. Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versos 30 até o 44. Evangelho de Marcos, um evangelho que nos mostra uma certa pressa dele nos dizer quem de fato é o Messias, o Cristo. Então ele conta de uma maneira mais acelerada a história de Jesus. E aqui ele está nos relatando algo que acontece nos 4 evangelhos, a multiplicação de pães e peixes. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistos numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem, em grupos, sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Coisa linda, né? Feche seus olhos. Pense na palavra que você acabou de ler. E peça para que o Senhor fale com você. Pense em Jesus, numa multidão que caminhava como se fosse ovelha sem pastor. Gente perdida, como a gente já foi um dia e foi achado por Ele. Pense na corrida dessa multidão, indo até Ele, na esperança que Ele fosse a última alternativa para a transformação de suas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco através dela. Obrigado porque o Senhor não nos despede com as nossas carências e necessidades. Obrigado porque não temos um Deus impessoal e frio, que não olha para a gente.
Obrigado porque existe compaixão. Existe um olhar carinhoso e transformador do Senhor para as nossas vidas. Obrigado porque jamais sairemos carentes diante da Tua presença. Hoje a gente se encontra como essa multidão aos Teus pés. É olhando para o Senhor que a gente está nesse instante. É olhando para a Tua palavra que a gente agora se assenta e pede para que o Senhor fale ao nosso coração. Ao terminarmos daqui a alguns minutos, saímos daqui com a certeza que o Senhor nos disse algo e o Senhor nos transformou. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto começa nos falando de um relatório de uma viagem que os apóstolos haviam feito, até mesmo através de um envio de Jesus. Se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver dos versos 7 ao verso 13, que é dessa viagem que os apóstolos estão voltando, que os discípulos estão chegando. E eles estão admirados com o poder dessa viagem. Eles foram enviados para serem instrumentos de Deus e numa caminhada de fé, forjada, onde não havia nenhuma mochila nas costas, nenhuma preocupação com que hora eles iam lanchar. Marcos está nos dizendo que Jesus diz a eles, vocês não levem nada pelo caminho, nem um bordão, nem um pão, nem um trocado no bolso. Não precisa levar o cartão de crédito, não precisa se preocupar como as contas serão pagas. Vocês vão caminhando e vocês vão chegar em diversas casas, vocês vão entrar nessas casas, essas casas vão receber vocês, eles vão falar do evangelho do reino. Se tiver um mal educado no meio dessa viagem, tocar vocês da casa, vocês dão as costas, bate ali as sandálias dos pés, deixa a poeira cair, mas não fica brigando. Eu não estou enviando vocês para conflitos nas casas, eu estou enviando vocês para pacificar o coração de homens e mulheres que estão sofrendo. E eles foram e ficaram impressionados com aquilo, com o poder do nome de Jesus. Quando colocavam as mãos sobre os enfermos, eles eram curados, os possessos eram livres, as pessoas cativas eram libertas, as pessoas loucas começavam a enxergar o mundo com sanidade, com saúde, as pessoas amarguradas de espírito voltavam a sorrir. Aquela palavra de Isaías 61, do Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, essa realidade se cumprindo de uma maneira categórica na vida dos discípulos. Eles voltam celebrando, como coisa que Jesus não soubesse daquilo, e eles estão contando o relato dessa viagem. Jesus, à medida que eles vão falando, provavelmente ele só balança a cabeça dizendo, eu sei disso, eu sei disso. Quem sabe Pedro, João fala, se o Senhor estivesse lá e ficasse e percebesse a hora que aquele possesso foi liberto, o Senhor pudesse ver a hora que o aleijado andou, que o cego viu. E Jesus, sabendo de tudo aquilo, fala, eu sei o que aconteceu lá. Então há um relatório nessa história, há um convite para um descanso. Você percebe que a demanda das dores e das angústias humanas são incessantes e elas têm o poder de esgotar qualquer ser humano, até mesmo o mestre. Marcos vai tomar o cuidado de nos dizer que eles não tinham tempo nem para comer. Aquela coisa, na hora que senta para tomar a refeição, alguém bate na porta, alguém aciona, aquela coisa de comer pelo caminho. É uma agenda extremamente lotada pelas demandas, as carências e as aflições das pessoas que cada vez mais estão olhando para Jesus, reconhecendo como Messias. E ele fala, vamos descansar uns dias, vamos ter um tempo nosso, onde a gente vai poder respirar um pouco, vamos buscar oxigênio, vamos achar um feriadão, vamos a uma boa pescaria, vamos sorrir levemente, vamos tirar as sandálias dos pés, descansar os nossos pés, colocar os nossos pés num riacho, pegar um bom peixe, assar, no final do dia a gente comer esse peixe, dar uma boa risada, contar das trapalhadas dessa viagem, porque uma boa viagem sempre tem histórias divertidas. Vamos colocar o papo em dia.
e vamos buscar um lugar solitário para a gente estar. E à medida que eles estão saindo desse lugar, percebe, olha de longe, como se estivesse enxergando um binóculo e percebe o roteiro. Enxerga, vê para onde está indo, coloca no GPS e fala, turma, vamos atrás. Eu sei para onde eles vão, que lugar que eles vão habitar, e cada um vai contando um para o outro, vai chegando nos vilarejos, nas cidades vizinhas, nos lugares mais diversos, e eles estão todos animados com aquele feriadão que Jesus está dando, como resultado de um bom trabalho que eles haviam cumprido ali um pouquinho antes, já planejando a viagem, a agenda pronta, pés já prontos para um descanso. A hora que eles chegam lá, eles dão de cara uma multidão. 5.000 pessoas olhando, e o olhar é de uma carência profunda, de um vazio no coração. E aí Jesus olha para os discípulos e olha para a multidão. Sabe aquele dia que você tem que cancelar uma agenda de um filho, assim, aquela agenda preciosa, que custa caro, aquela viagem, aquela coisa bonita que você planejou em casa, e de repente surge um acontecimento no meio, atravessa, sem respeitar, e aí você olha para o filho, para a esposa, para os amigos, e diz, tem que pegar o telefone e dizer, vai ter que cancelar, cancela a janta, cancela o almoço, cancela as férias, final de semana vai ser de trabalho. Aí ele olha para os discípulos falam, se a gente for decidir, o senhor corre sério risco. Se a gente tiver que decidir essa agenda entre ficar com essa turma aqui ou a gente deitar numa rede, não sei não se o senhor vai conseguir aceitar o que a gente vai propor para o senhor. Mas ele olha para a multidão. E aqui é a primeira coisa que eu gostaria que a gente notasse nesse texto. Quando Marcos fala do sentimento de Jesus, do coração de Jesus quando olha para as nossas carências e para as nossas demandas. Marcos vai nos dizer que ele teve compaixão. Compaixão é a forma mais profunda de preocupação e cuidado que alguém possa ter por alguém. A compaixão é um sentimento que faz eu absorver a dor de quem sofre. A compaixão é um sentimento responsável diante da dor que está diante dos meus olhos. A compaixão não é um sentimento que faz eu apenas ter um olhar e derramar umas lágrimas, mas carregado de indiferença, que ao mesmo tempo que a gente chora e sente, dá as costas e anda. A compaixão é um compromisso que eu tenho na resolução do coração que sofre. Esse é o sentimento de Jesus diante das carências e das dores que nós carregamos pela vida. É alguém que se responsabiliza em mergulhar nos momentos de dores, de sofrimento e de dificuldade que a gente enfrenta. Ele não tem um olhar frio. Ele não deixa para amanhã. Ele não diz, agora não dá. Não é um olhar despreocupado, irresponsável. Mas é alguém que invade as dores daquelas pessoas que chegam olhando para ele, dizendo, você é a nossa última esperança. Agora, isso faz muito sentido para a gente que sai da sua casa num domingo à noite e vem não para se encontrar aos pés de uma religião, de um templo, mas que carrega uma fé no coração que vem para sentar aos pés do Cristo. E quando ele olha para a gente, ele não é indiferente para a depressão que a gente está carregando nas costas, para a tristeza que a gente
traz no coração, para o desânimo que vem nos conduzindo a cada dia, para a enfermidade que a gente vive uma esperança permanente de cura e ela não acontece. Mas a gente chega numa noite como essa e se senta aos pés de alguém que olha, um olhar sensível e responsável para as dores que carregamos no coração. É assim que essa relação se desenvolve num culto desse. A gente tem alguém, um Deus que está olhando com compaixão para a gente. Está dizendo que a agenda dele é uma agenda que tem uma relação profunda com as dores e com as angústias que uma comunidade como essa carrega diariamente. E a gente vai e vem em um só dia. A gente vai e volta aos pés dele. De vez em quando a gente cai 3 horas da tarde aos pés de Jesus, não acontece? Olhando para ele dizendo, Senhor é minha esperança. E às 3 horas da tarde o olhar dele é carregado de compaixão para aquilo que a gente está vendo. De vez em quando é numa madrugada fria. Quando eu falo frio, eu falo no sentido existencial, porque é difícil ter frio. A gente vai aos pés dele. E a gente pode olhar para o outro e falar, será que ele está olhando para mim? Quem nunca fez essa pergunta, será que ele está me ouvindo? Será que as minhas palavras fazem sentido na eternidade? O que eu posso esperar dessa relação? Eu digo para você com toda a convicção, a partir desse olhar dele, que ele está olhando carregado de compaixão, porque ele fala bem assim, essas pessoas estão vivendo num mundo como ovelha sem pastor, porque todo o cenário religioso havia se tornado frio para as dores e para as angústias das pessoas no seu tempo. E eles não tinham condições de olhar de forma amorosa para as dores das pessoas que se aproximavam dos seus cenários. A segunda coisa que me chama a atenção é a preocupação de Jesus. Ele olha para os discípulos estão loucos para mandar a turma embora. Quem sabe tem 2 coisas aí que tem um conflito de interesse profundo nessa proposta dos discípulos, né? Porque quanto mais rápido sair essa turma dali, quem sabe mais breve eles vão descansar os pés, né? Então, eles estão querendo mandar embora porque eles estão preocupados com o estômago da turma, mas eles também estão querendo, quem sabe, aproveitar daquela proposta que ele havia feito na outra margem do rio. E aí eles dizem para Jesus, ó Jesus, a turma é grande, manda essa turma sair por aí, buscar na primeira padaria, na mercearia do seu José, do seu João, à medida que eles vão andando, eles vão encontrando alguma coisa aberta aí, um McDonald's qualquer aí, eles vão pedindo um lanchinho qualquer, vão comendo pelo caminho. E aí Jesus olha para eles e fala bem assim, não. Pode dar de comer para a turma. Me preocupo se eles saem com o estômago cheio ou com o estômago vazio. Essa criançada aí não pode sair sem alimento. Esse pai de família, não sei se ele tem trocado no bolso dele para comprar na esquina. Me preocupo não só em mostrar para eles o reino de Deus a partir dos sinais de cura, de libertação, mas eu me preocupo com o pão de cada dia. Me preocupo porque o pão de cada dia é uma dádiva das minhas mãos. Me preocupo com a mesa deles, porque quando eu ensinei essa turma a orar, eu disse que eles devem orar dizendo para que eu dê a eles o pão de cada dia, o pão nosso, e não é o pão meu, é o pão da comunidade, é o pão que pode ser repartido, é o pão que alimenta várias bocas, que serve várias pessoas,
é o pão nosso que se derrama sobre a mesa deles e é compartilhado e mata a fome de todo mundo que chega. Ele não é o pão meu e seu, esse pãozinho que está aí não é do garoto, esse peixinho que está aí não é dele, e nem só para a gente. O alimento que eu tenho não é um alimento que a gente vai ter ali as portas fechadas. Eu convidar vocês para um jantar e despedir não sabendo as implicações de cada um nas esquinas que eles vão cruzar, não faz sentido. Me preocupo com as questões básicas de cada ser humano. Andar com um Cristo que se preocupa com a minha mesa. Caminhar com Jesus que se preocupa com o meu café da manhã. Eu ando com Jesus que se preocupa com as questões mais simples da minha vida. Ele não está olhando para mim dizendo, se vira. Já está barbudo bastante, grande o bastante, vai ganhar o pão com a força do seu braço. Não, deixa eu te alimentar. Deixa que a mesa seja um ambiente sagrado na sua história. Faça com que cada refeição seja um ambiente divino na sua vida. Olha para o alto e perceba que isso foi fruto das minhas mãos sobre a sua história. Com Ele que a gente anda. E aí a gente toma café para a glória de Deus, a gente almoça para a glória de Deus. Se tem muito, a gente diz glória seja dada ao teu nome, mas quando falta, a gente sabe que não vai faltar para sempre. Já chega. Porque todos os dias o pão nosso é fruto da graça e da dádiva de Deus. Ele não é frio, calculista, que está olhando para a gente dizendo, cuida da sua vida, se vira com os seus problemas. Alimenta esse garoto que você colocou no mundo. Cuida desse menino que você gerou. Eu não tenho nada. Não, ele diz não. Eu vou dar de comer para essa turma. A mesa dessa turma, quem serve sou eu. A mesa do órfão, quem coloca sobre ele para que ele possa se alimentar sou eu. A mesa da viúva. Quem coloca, quem serve, quem dá sou eu. É assim que vocês devem viver e encarar a vida. Agora no verso 41. Os discípulos estão inseguros porque o recurso é pouco. E eles têm um baita de um problema, eles têm que alimentar muita gente com pouca comida e não existe nada mais desesperado que a sensação que a comida vai acabar, não é? Quem já fez alguma festa na vida e convidou muita gente, aí vai chegando gente mais do que você esperava, ou a comida é menos do que você imaginava, e de repente chega dali e você percebe que ainda tem prato vazio, e a comida no tacho está acabando, vai dando um desespero. Aqui eu estou falando, o Ageu está para casar, aí o Ageu já fica com frio na barriga, festa de casamento, festa de aniversário, convite, está chegando o final do ano, aquela festa de Natal, onde metade da fila ainda está para lá e a comida acabou. Então eles estão com esse baita problema. Como que a gente cuida dessa turma com 5 pães e 2 peixes? É um problema logístico, matemático, racional e totalmente normal. Aí eles chegam para Jesus e dizem, Jesus, é o seguinte, não dá. Mas aí Jesus fala, traz para a minha mão. Coloca na minha mão. E a terceira coisa que eu queria falar é sobre as mãos de Jesus. É esse olhar para a mão dele. Quando a gente pega o que a gente tem, a gente coloca na mão de Jesus.
Eu tiro da minha mão aquilo que é impossível resolver pelas minhas mãos. Eu tiro do meu coração aquilo que é impossível resolver com o meu esforço. E eu pego aquilo que tenho, que é impossível gerar uma solução a partir de quem eu sou, e eu coloco nas mãos de Jesus. Jesus tomou para si. E as mãos de Jesus começam a produzir solução de problemas. A mão de Jesus começa a produzir alimento. As mãos de Jesus se tornam uma padaria, uma indústria de pães incontáveis. As mãos de Jesus se tornam uma grande rede carregada de peixe. Ele diz: coloca aqui, dá para mim. Enquanto os discípulos estão colocando a mão no bolso para resolver o problema, fala: e aí, Pedro, quanto você tem? Não, tenho 3 denados, isso daí só dá alguns peixes. E aí, João, tem um pouquinho, não tem nada não ganhei a mesada do meio. Então é um menino mais, né, não vivia ali mais da ajuda do pai. E aí, Marco, não, também não dá. E aí Mateus, muito menos. Pedro, gastei tudo na viagem. Judas, você que é o cara do dinheiro, quanto tem no Borná? Não dá para matar a fome de só uns 30. É a nossa só, se eu repartir, acabou com a janta. Eles estão pensando na solução do problema a partir de si mesmo. Mas a gente resolve a vida colocando tudo nas mãos de Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo que você tem que colocar nas mãos dele? O que hoje a gente deve colocar nas mãos de Jesus? Qual é o pão e o peixe que eu devo colocar nas mãos dele e olhar para as mãos de Jesus? Eu não resolvo o problema olhando para o meu bolso. Eu não pago as minhas contas olhando simplesmente para o dinheiro que eu tenho nas mãos. Eu não educo os meus filhos baseado nas minhas habilidades, conhecimentos gerais, no recurso financeiro que eu tenho. Eu não pastoreio uma igreja a partir de um curso teológico, de um diploma adquirido. Eu não cuido de almas a partir de técnicas humanas absorvidas no decorrer da minha vida. Eu pego tudo isso e coloco nas mãos dele. A gente pega um casamento abalado e coloca nas mãos de Jesus. A gente pega um emocional destruído e coloca nas mãos de Jesus. A gente pega um filho perdido e deposita carinhosamente nas mãos de Jesus. A gente pega uma realização profissional, um vazio, um diploma sem sentido, e coloca nas mãos de Jesus e pede para que ele dê contorno, significado, sentido. Eu pego um câncer e coloco nas mãos de Jesus. Essa corrida de fé, disposição corajosa de pegar tudo que a gente está vendo e passando e dizer: está depositado nas tuas mãos. E a gente deposita e afasta. E a gente fica olhando para essa mão que toca naquilo que é impossível, aquilo que a gente jamais conseguiria produzir. A gente fica olhando para as mãos de Jesus, vendo o contorno do milagre acontecendo. E assim que a igreja vive a sua jornada com o Senhor. Esses dias alguém me perguntou: e aí, como você está, o seu coração, a igreja? Eu falei: está tudo bem, porque esse daqui é um negócio que está nas mãos de Jesus. E que não é um problema meu. Isso daqui é um negócio que está nas mãos daquele que consegue resolver. Porque a cada má notícia, a cada problema que acontece,
cada dificuldade que cada pessoa aqui enfrenta. Prego e eu sei de algumas dificuldades de várias pessoas que estão aqui, sejam elas financeiras, familiares, emocionais, de fé, de ânimo. Sei porque semanalmente alguns de vocês vão me dizendo, compartilhando em forma de pedido de oração, pedido de conselho. E aí eu pego essa urgência, essas carências, essas dores. É impossível colocar isso sobre os meus ombros e dar respostas e soluções para as demandas e as carências diversas de inúmeras pessoas. Mas a minha caminhada de oração faz com que eu pegue os pães e os peixes, coloque nas mãos dele e fique olhando para as mãos dele. É uma confissão de impotência a partir dos recursos que tem. Você está me entendendo? As mãos de Jesus estão abertas para receber aquilo que a gente não consegue resolver com a força do nosso braço. E é isso que a gente vai fazer nessa noite. Mas antes disso também eu quero pensar um pouco no olhar de Jesus. Marcos vai nos dizer que ele pega o pão, e erguendo os olhos, no verso 41, aos céus, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu. Os olhos de Jesus são os olhos que se levantam. Os olhos de Jesus se levantam para orar pelas nossas carências e necessidades. Os olhos de Jesus se levantam para as nossas demandas e os nossos problemas. É o Cristo que pega aquilo que a gente não consegue resolver e fala, deixa a Trindade resolver isso. A Trindade vai conversar sobre aquilo que você está precisando. A Trindade vai conversar sobre o problema que você está enfrentando. A Trindade agora vai conversar sobre a sua tristeza, sobre a sua solidão. A Trindade agora vai conversar sobre a sua crise conjugal, o seu problema com o seu filho, a enfermidade que você está vivendo. Ele ergue os olhos e ele começa a falar com Deus sobre aquilo que a gente está vivendo, sobre aquilo que a gente está passando. É os olhos que se levantam, carregados de amor, a orar por aquilo que a gente precisa. Esse olhar de Jesus é importante. As suas mãos são importantes, mas os seus olhos também. Os olhos de Jesus que se levantam em oração e fazem com que aquilo que é impossível resolver a partir dos recursos humanos que a gente tem seja um problema que a Trindade toma para si. O filho levanta e diz, é seu. Esse pão que está aqui não é fruto de uma padaria, esse negócio é o Senhor que faz acontecer na história humana. Esse peixe que brota do rio a partir de uma rede lançada, ele chega no rio porque o Senhor o faz existir. Esses elementos que estão aqui, que o Senhor é dono, o Senhor conhece, e o Senhor sabe o que fazer. Os olhos de Jesus se levantam nessa noite para colocar diante da Trindade aquilo que a gente não consegue resolver. Ou você sai daqui pacificado porque os olhos de Jesus se levantaram para o
falar com o Pai a respeito do que você está vivendo, ou nada mais tranquilizará a sua vida. Para a gente orar, é esse pão que é repartido. Ele pega o pão, multiplica e coloca nas mãos dos discípulos e dizendo, pode ir agora dando para a turma aí. Grupos de 100, igreja com 50 pessoas, igreja ali com 100 pessoas, com 50, 150, comunidades ao redor, pode sentar. E agora, repartam o que Deus colocou nas mãos de vocês. Olha a beleza disso. Porque eles pegam alguma coisa que não é deles. Eles levam para Deus aquilo que não é deles, que é do próprio Deus. Deus pega para si aquilo que é dele, que ele deu através da sua graça. Multiplica isso, devolve nas mãos dos discípulos. E diz aos discípulos, agora serve as pessoas que estão nas diversas igrejas por aí. São comunidades de 57. O pão abençoado por Deus nas mãos dos discípulos, alimentando uma multidão. Nos mostrando que serviço é compartilhar aquilo que Deus nos deu, a gente deu de novo para Deus, Deus abençoou e a gente começa a servir as pessoas a partir dos dons e talentos e da capacidade, do carisma de Deus na nossa vida. Agora, mais do que isso, esse pão é a presença de Jesus. Esse pão é um símbolo da presença de Jesus na sua comunidade, no meio do seu povo, alimentando. Esse pão é um símbolo, um sinal daquilo que se torna uma realidade a partir dele. É um exercício para que essas pessoas compreendam o pão da vida. Para que eles compreendam da mesma forma que eles foram saciados na sua fome. Há um pão que desceu do céu, encarnou e fez gente. João definiu como cheio de graça e verdade. Habitou entre nós. E aí, a partir dessa encarnação, a gente olha para ele e a gente come dele. Porque João vai nos dizer, nesse mesmo texto, fazendo uma conexão com essa história, que no outro dia, essas pessoas chegaram para Jesus dizendo, e aquela padaria de pão quentinho, faz outro para a gente. Dá uma produzida novamente nos pães aí. Ele diz, não, gente, aquilo foi para ontem, agora vocês precisam entender quem é o pão da vida. E eu sou o pão da vida. Eu não estou aqui para ficar fazendo um sinal todo dia. Eu não estou aqui para ficar fazendo um milagre, para que vocês fiquem o tempo todo sendo alimentados por um milagre, ficam vibrando com a ideia de ver pães multiplicarem assim de forma espontânea, extraordinária. Não, eu estou aqui para que vocês experimentem de mim. Para que vocês comam de mim. Para que você não compreenda mais um Deus operacional que existe como uma fábrica de milagres. Eu estou aqui como Deus de uma relação. Alguém que todos os dias está caminhando para uma relação e não para produzir milagres. Enquanto vocês não comerem de mim, vocês não entenderam o significado do pão multiplicado. Então venham e comam de mim. Vejam a minha presença. Saibam quem eu sou. E é no partir do pão que a gente vê a presença de Jesus. Quando ele pega o pão nas mãos, que a gente sabe quem ele é. Interessante quando os discípulos estavam no caminho de Emaús. E sem saber quem era aquele homem que havia encontrado e não sabia das notícias dos últimos dias. E eles estavam clamando pela falta do mestre, porque ele havia deixado todos e havia se esquecido, e Jesus entra na história.
Chega na casa, eles dizem para ele: fica mais um pouquinho aqui, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar, faz em mim morar. A musiquinha do tempo de alguns. Ele entra na casa, e o texto que Lucas nos fala, ele parte o pão, ele entrega para os discípulos, eles olham e falam: ele é Jesus. Ou seja, a presença de Jesus, o milagre de Jesus nas nossas vidas, a maneira como ele utiliza dos nossos problemas, para que ele possa criar em nós uma disposição de fé para que tudo seja colocado nas suas mãos, tem como finalidade abrir os nossos olhos para que a gente possa vê-lo. Eu não estou aqui para multiplicar pão todo dia e nem para encher cesto de peixes. Eu estou aqui para que vocês saibam quem eu sou. Experimentem da minha presença. É a minha presença. É o Jesus presente. E a gente vai comendo dele todos os dias. E a gente não anda com Deus mais por uma operação, mas por uma relação. Eu não caminho mais com Deus para poder prestar um serviço para Ele, mas eu caminho com Deus porque eu desfruto de uma relação com Ele. Eu ando com o Senhor Jesus porque eu tenho prazer numa relação. E não porque Ele é um Senhor e eu sou um empregado, fazendo no final, eu tenho que prestar contas. Esses homens estão prestando contas e Ele está dizendo: eu quero que vocês compreendam um passo a mais. Vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito em um lugar que ninguém mais vai apagar. Existe uma relação que transportou esse tempo, essa esfera, essa hora e invadiu a eternidade. Eu estou aqui para uma relação. Já devo ter contado aqui a experiência de algumas vezes quando eu chamo os meus filhos para cumprir uma tarefa comigo. Às vezes eu marco da gente lavar o carro junto. E a última coisa que eu estou esperando é um bom serviço dos garotos. Se eu quisesse um carro bem limpo, eu levava para jato. Mas eu chamo com um álibi do serviço. E a gente fica ali. Pega aqui o pano, coloca no balde, joga água, molha o outro, tira aqui. Eu não estou querendo um serviço dos filhos. Eu estou querendo uma relação com eles. E no final, eu não sento com eles e fico celebrando um carro limpo. No final eu sento com eles e fico celebrando a alegria de marcar a memória deles com um momento como esse. Eu sento e fico lembrando de muitas vezes ter feito isso com meu pai. E o meu pai nunca terminou de avaliar um serviço. E hoje eu sei que ele me chamava para estar com ele. Num sábado à tarde, depois de uma semana de serviço. Você está achando que ele te chamou para um serviço. E por isso você está cansado, pesado. Mas no final de tudo ele vai te chamar e vai falar: e aí? Como a gente andou junto? Você comeu de mim? Você compreendeu que eu sou o pão da vida? Você estava achando que eu queria um servicinho seu, que eu precisava tanto de você? E você esqueceu que eu queria você. E você chegava todos os dias no final com um relatório dizendo: olha o que a gente fez. E ele estava dizendo: eu quero é seu coração. Porque o que você faz, eu sei o que você faz, eu sei do que eu posso fazer através de você. Eu sei o que o meu nome pode fazer, porque foi me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ninguém pode resistir ao meu nome, nenhum joelho vai deixar de se dobrar, nenhuma língua vai deixar de confessar, não tem um demônio que resista ao meu nome, eu sei do que eu sou capaz. Eu não te chamei para ser alguém que fica o tempo todo fazendo uma fila e fica impressionado com um monte que vai caindo, endemoniado. Não, isso daí faz parte, mas não é para isso, é para que você coma de mim. Saiba quem eu sou. É para uma relação.
quando o pão se parte, os olhos se abrem e a gente o vê como Jesus. Amém?